Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Coloca a mão no seu coração, vamos cantar juntos a canção, para preparar o nosso coração, o nosso ser para essa noite especial. Para quem não conhece ainda, meu nome é Marcos Melo, sou consagrado do terceiro elo da comunidade Renascidos de Pentecostes, sou pai do Gabriel, do Rafael e da Rebeca. Minha esposa, Carla Borges, também é consagrada da comunidade Renascidos de Pentecostes do terceiro elo. Coloque a mão no seu coração e apenas escute a restauração que o Senhor quer fazer com você nesta noite. Deus vê o coração, sonda-me com paixão e sabe o tamanho da tua dor. Ele não pode pôr limites ao seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel e justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não deixe os outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o teu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai todas as barreiras passar, todo o pecado vencer. Um novo homem vai nascer. Amém? Irmãos, hoje eu venho aqui essa noite falar de algo para vocês que é muito especial, que é muito difícil, mas ao mesmo tempo é transformador, é libertador e cura. Que é o perdão do Senhor. Através do amor geramos o perdão, e através do perdão é o perdão que nos livra, que nos cura, que nos transforma, que nos liberta do nosso passado dolorido. São sinônimos, perdão e amor. Não tem como perdoar se não amarmos.
Quantos de nós, ou quantas vezes, nos portamos como servos maus? Quer ver como? Pega a sua palavra, por favor. Vamos abrir em Mateus 18, 23. Quem está com a Bíblia de Ave Maria, na página 1306. Mateus 18, 23. Amém? Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajuntar contas com seus servos. Quando começou a juntá-las, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostou-se por terra diante dele e suplicou-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-a na garganta e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e disse-lhe: dá-me um prazo para eu te pagar. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, por que me suplicaste? Não devias também tu compadecer-te? Palavra da salvação. Quantos de nós nos agimos dessa forma? Como servos maus, como diz essa palavra. O Senhor nosso Deus, cheio de sabedoria, nos explica e nos ensina nessa parábola. Pedimos perdão, nos ajoelhamos, vamos ao confessionário, falamos tudo, nos entregamos verdadeiramente ao Senhor. Mas quando o irmão seu chega e te faz algo de errado, ou que te machuca, não sabemos perdoar. Dizemos: não, sai daqui. Quantos de nós já agimos dessa forma? E o quanto machuca, né, gente? Principalmente familiares. Os familiares, então, é que nos machucam mesmo, com palavras, atitudes. É por isso que eu estou aqui essa noite. Eu vim contar um pouco da minha história para vocês. Porque na verdade é muito fácil chegar aqui na frente e falar sobre o perdão. Ou falar: você deve perdoar, você tem que perdoar. Mas você não passou por isso. Você não teve essa experiência verdadeira, você não perdoou. Por isso eu vim contar para vocês um pouco da minha história com o meu pai, com minha família. Irmãos, eu venho uma família carente. Meu pai trabalhava no Correio Brasiliense e nós não tínhamos muita condição. Mas desde pequeno uma coisa que eu aprendi foi a apanhar. Não sei se vocês apanharam muito, mas eu fui muito. Meu pai era assim. 2 horas da tarde ele me batia. Aí quando era 3, o que ele fazia? Me batia de novo. Isso mesmo. Mas apanhar, tudo bem, isso é normal. Mas a gente foi muito maltratado. A gente foi muito jogado. A gente sentia que não havia amor dentro da minha casa.
Eu vou falar a verdade para vocês, eu acho que com 10 anos de idade, eu já sentia a necessidade e queria muito chegar até uma certa idade para que eu saísse de casa. Porque era muito sofrimento. Só para vocês entenderem, o meu pai pegava a minha mãe, colocava no meio da sala e mandava chamar a gente. E a gente ia. No meio da sala ele simplesmente batia na minha mãe. Muitas vezes aconteceu. De batia muito na minha mãe. E falava assim, ó, sabe por que eu estou fazendo isso? Sua mãe não fez nada não. É só para mostrar para vocês quem é que manda aqui dentro de casa. É só para mostrar para vocês que se vocês errarem, eu estou aqui para te corrigir. Então assim, minha vida toda foi dessa forma. Desde a infância. Na escola, os amigos riam na minha cara porque eu chegava cheio de marcas. As pernas, os braços. E não sei se é pelo fato de ser criança mesmo, eu falava a verdade, sempre falei. Eu sempre falava o que realmente tinha acontecido, porque eu apanhei. E o que acontecia dentro da minha casa. Até que um certo dia, mais ou menos com 16, 17 anos, eu falei, não aguento mais, isso não é certo o que meu pai está fazendo comigo, isso não é certo o que está fazendo com meu pai. Meu pai é alcoólatra, a gente esqueci de falar. Ele até hoje bebe muito. Eu, como consagrado, sou provado por isso, né? Tenho que se ajoelhar e rezar todos os dias pela libertação dele, pela transformação do meu pai em relação à bebida. Então o que aconteceu? Ele chegou muito bêbado em casa e pegou as comidas, jogou tudo no chão. E eu, já cansado daquilo, fui repreender meu pai. Cheguei para ele e falei, você não faça isso mais, eu não aceito que você mexa com a minha mãe, isso não vai dar certo. Se fosse você, eu simplesmente parava a partir de agora. O resultado, irmãos, diferente de um pai com filho, foi que com que o meu pai estava na mão, ele tentou me afetar. Ele estava com uma faca. E neste momento de raiva, de estar como ele estava bêbado, ele pegou a faca e tentou enfiar na minha barriga. Entrou um pouquinho assim. Eu escondi aquilo lá, porque eu amava e amo, claro, muito meu pai. Então eu não queria de forma nenhuma que meu pai fosse prejudicado, que ele fosse preso. E aí a gente não foi para o hospital. Graças a Deus o Senhor tem cuidado de mim desde a infância. E não deixou que nada acontecesse, nenhum órgão foi atingido, nada. E aquilo foi passando, o ressentimento e a raiva no coração foi crescendo cada vez mais. Porque o que passava na minha cabeça? Eu via os pais dos meus amigos com carinho, com amor. Eram os filhos sentando nos colos dos pais. Era uma brincadeira para lá e para cá, né? Dia da criança, dia dos pais. E lá em casa não tinha isso. A minha mãe, tadinha, eu rezo muito por minha mãe, porque ela tentou de tudo que é jeito nos preservar. Muitas das vezes eu sabia e via ela apanhando do meu pai para nos proteger. Entrar na frente e apanhar mais ainda. Então foi muito difícil, muito complicado. Até que um certo dia, eu cresci mais ainda, mais ou menos com 18 anos, e aí eu falei, não, agora chega, agora não vai ter mais isso. E meu pai chegou bêbado em casa, da mesma forma que fazia sempre.
e chamou minha mãe e tentou bater nela. Eu parei e essa foi a palavra que eu usei para falar para ele. Falei, você jamais, nunca mais toca na minha mãe. Você nunca mais vai tocar na minha mãe. A gente tem sofrido a vida toda, eu sofri a vida toda. Você fez tudo o que podia e não podia aqui dentro de casa. Mas eu vou falar a verdade para o Senhor. Hoje, aqui dentro de casa, você não toca mais nela. Porque se tocar, um dos dois vai sair ou não sair daqui. E nisso deu certo, irmãos. Ele olhou para mim nos olhos e saiu de casa e foi beber mais ainda. A partir daquele momento não houve mais isso. Nunca mais meu pai bateu na minha mãe. Nunca mais ele encostou o dedo nela. Ele tinha medo de que acontecesse alguma coisa. Assim como minha mãe tinha medo de que a gente fosse para o lado errado. Nós morávamos no PSU e nossas amizades eram todas amizades não boas, mas eu nunca fiz nada de errado. Nem eu, nem meus irmãos. Deus nos preservou nisso. Mas o medo da minha mãe era isso. É que eu se juntasse a eles e fizesse coisas lá fora, porque eu não tinha o acolhimento, eu não tinha uma direção que um pai tinha que dar. De carinho, na parte de carinho. Deus cuida muito da gente, irmão, você não sabe o tanto. E aí o tempo foi passando. E eu casei. Casei com 21 anos. Com a esposa linda, né, amor? E aí, tenho 3 filhos. E meu pai hoje me respeita muito, me respeita demais. Desde que eu casei foi diferente, as coisas modificaram lá em casa. Porque todas as vezes que meu pai ia discutir com a minha mãe, ia tentar bater nela, a primeira coisa que minha mãe falava para ele, era assim: olha, eu vou falar com o Marcos, eu vou ligar para ele. A resposta dele, mesmo bêbado, era: não chama o Marcos não, deixa ele quieto, ele está casado, ele tem a família dele lá para lá, não chama ele não, eu saí. Aí saía para a rua. Então isso nunca mais aconteceu de bater na minha mãe. E aí, gente, eu fiz o seminário de vida do Espírito Santo, tive a graça de profetização da minha filha ser profetizada pelo Tadeu, que é padrinho dela. E ele conhecia o Tadeu. Nós começamos a andar juntos. Ele começou a me levar às pregações, ele começou a me levar para a igreja, nas missas de cura e libertação aqui. E antes disso acontecer, eu não queria ir para a igreja de forma nenhuma. Minha esposa já frequentava as missas de cura e libertação e Pentecostes. E eu falava: você vai me ver em Pentecostes? Jamais. Nunca você vai me ver em Pentecostes. Você não vai me ver naquele padre? Jamais. E hoje eu sou um consagrado à comunidade Renascidos. Então o que acontece? Eu fiz seminário de vida, eu comecei a frequentar as missas, eu comecei a servir aqui, comecei no apoio, depois eu fui para a liturgia. E nesse meio de período, eu sentia que faltava algo na minha vida ainda. Faltava algo a ser preenchido. Eu já sabia orar, eu sabia rezar, rezava em línguas, recebi os dons do Espírito Santo, mas alguma coisa ainda faltava a ser completada. Foi quando eu tive a graça, que a gente está rezando, eu e o Tadeu,
E Tadeu me chamou para uma missa em Goiânia, do Padre Marcos, em Goiânia. E lá seria essa missa sobre o perdão, sobre como perdoar. Mas assim, eu saí daqui de Brasília para Goiânia normalmente. Não tinha nada no pensamento, vou numa missa, vou rezar, nossa, que bom, estou indo para Goiânia, vou rezar, uma missa muito boa. Mas nada de passar na cabeça sobre o meu pai, sobre o que era o pai. Até nesse meio de caminho, a gente rezando o texto também, o Tadeu falou, sabe o que eu estou fazendo? Estou te levando numa missa. E nessa missa, é o local onde você vai perdoar o teu pai. É o que falta ainda na sua vida. É o que falta ser preenchido em você. É o que o Senhor mostra, que ainda falta ainda, que você tem um ressentimento enorme sobre o seu pai. Enquanto isso não acontecer, você não vai ser verdadeiramente liberto. Você não vai ser verdadeiramente transformado. Não tem como seguir. E lá, meus irmãos, eu lembro que verdadeiramente eu me entreguei muito. Nessa missa, eu entreguei demais. Eu fechei os meus olhos, como o padre no momento pediu. Eu me entreguei à ação do Espírito Santo. E eu acho que, se eu não estou me enganada, foi a vez que o Senhor falou mais nítido no meu coração. Foi quando o Senhor me fez passar por tudo aquilo que eu tinha, como se fosse um filme mostrado para mim, da minha infância, desde pequenininho, desde quando eu cheguei, do meu pai olhar e falar, nossa, que bom, filho mais velho, eu sou mais velho, que bom, nossa, que bom, mas não foi aquele bom. E toda a maldade, tudo o que aconteceu na minha vida. E eu chorei muito e perguntei ao Senhor, mas por que, Senhor, que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou acontecer isso na minha vida? A gente tem isso, né? De cobrar ao Senhor, de perguntar para Ele. Por que você deixou acontecer isso? O Senhor não é meu Pai? Não é meu Deus? Por quê? Foi quando o Senhor me revelou. E as palavras usadas são exatamente essas. Marcos, você nunca teve carinho, você nunca teve amor dado pelo teu pai, ele nunca soube demonstrar nada a você, e você apanhou tanto nesta vida, porque o teu pai, ele foi criado assim. O teu pai, ele não sabe o que é o amor. O teu pai nunca sentou no colo. O teu pai nunca foi beijado pelos pais. Como, Marcos, que o teu pai ia te dar amor se ele não sabe o que é isso? Como, Marcos, que ele ia te dar carinho se ele não sabe o que é carinho? Como ele iria te criar com amor, carinho, confiança, se não foi passado isso para ele? Ninguém dá aquilo a alguém que não sabe o que é. Não é verdade? Se eu tenho uma coisa nas mãos aqui agora e eu não sei que peça que é ou algo parecido, o que é aquilo ali, eu não vou te entregar, não vou entregar a ninguém, não vou entregar a meus filhos, principalmente aos meus filhos, porque eu não sei nem o que é, o que eu vou entregar para eles? E o Senhor falava assim para mim: você me pede perdão dos seus erros, você se confessa, você está na igreja, você quer levar a minha palavra, mas você não ama verdadeiramente como eu quero que você ame também.
Então você vai pedir perdão ao teu pai por tudo isso. E você vai perdoar o teu pai. Naquele dia, irmãos, eu vim de Goiânia de lá para cá, eu não vi a hora de encontrar com meu pai. Só que a gente chegou muito tarde, eu fui dormir. Mas no outro dia eu fui ao encontro dele. E aí quando eu entrei em casa, eu bati na porta, falei, benção, pai, Deus abençoe. Eu falei, eu preciso conversar com o senhor, mas uma coisa muito séria, eu nunca conversei tanto assim como eu preciso falar contigo. Ele já se assustou na hora e falou, não fiz nada com a tua mãe não, viu? Nem encosta a mão nela mais. Pode perguntar, se quiser, ela está na cozinha, vai lá. Eu falei, não, calma, pai, não é sobre isso não, eu quero conversar um negócio sério com o senhor. Você está apertado? Eu falei, não é isso não, pai, não estou apertado, não estou precisando de dinheiro, não é nada disso. Eu só preciso conversar com o Senhor, mas eu preciso conversar com o Senhor olhando para mim neste momento. E entramos na sala, e no momento que entramos na sala, olhamos um para o outro, e a atitude foi exatamente dessa forma, irmãos. Eu falei para o meu pai, pai, eu te peço perdão por tudo que eu te fiz. Eu, Marcos, seu filho mais velho, te peço perdão por tudo que eu fiz, e até mesmo pelo que eu deixei de fazer, para que a sua vida fosse melhor, pai. E eu te perdoo, pai, por tudo que você me fez. Eu te amo, pai. Eu quero estar ao teu lado. Sempre precisei de ti, e o Senhor sempre precisou de mim. E eu também virei as costas. E nós nos abraçamos, irmãos. Um homem que eu nunca vi chorar. Nunca vi meu pai chorar. Um homem que eu nunca vi chorar estava chorando na minha frente, me abraçando, me pedindo perdão. Eu senti a transformação na hora, não só nele, mas em mim também. Eu senti que aquele vazio que faltava no meu peito, e aquela barreira que tinha entre os meus familiares, entre pai, avô, bisavô, que um foi levando para o outro, eu quebrei aquela barreira. Você sabe o que é isso, irmãos? Aí eu transformei não somente a minha vida e o do meu pai, com o perdão. Eu transformei também a vida dos meus filhos, que estão ali, Meu filho está ali, tem outro por aqui, tem minha filha também. Eu já contei essa história uma vez aqui no grupo de oração. E assim que eu cheguei em casa, o meu filho mais novo, do meio, que é o Rafael, ele falou assim, pai, não sabia que você tinha passado por tudo isso. Pequenininho, ele tem 6 anos. Eu falei, filho, eu passei por tudo isso para que eu possa te amar mais ainda. Ninguém sabe dar o que não sabe o que é. E com o tempo eu descobri que o amor é a chave do perdão. É amar. Não tem outro nome. E outra coisa, irmãos, perdoar não é esquecer. Muita gente acha que tipo assim, não vou perdoar aquilo não, porque eu não quero esquecer. Porque eu não vou esquecer jamais o que essa pessoa me fez. Não é esquecer, irmãos. Porque se fosse esquecer, eu não estaria aqui contando essa história, não é verdade? De forma nenhuma eu estaria contando, porque eu tinha esquecido disso já. Não é isso. Perdoar é fazer com que aquilo que te machucou lá atrás, no teu passado, aquilo que tanto mexeu contigo, hoje
não te machuca mais. Fazer com que não te machuque mais. Fazer com que aquilo não mexa mais contigo. É falar, o amor venceu. Perdoar é isso. Resumo de tudo é isso. É falar, eu perdoei, o amor venceu na minha vida. Amém? Queria convidar vocês, obrigado. Queria convidar vocês a se levantar neste momento, porque hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia da transformação, de transformar verdadeiramente o nosso coração. Hoje o Senhor te fala, Ele não te trouxe aqui por acaso não. O Senhor já sabia cada um que estaria aqui essa noite. Enganados estamos nós, que acharmos que vimos aqui, só foi o grupo de oração. Não é, o Senhor quer falar com você. Amém? Ficar ainda de pé, nesse momento forte de oração, de perdão. Esse canto vai nos permitir chegar até a nossa casa, a pessoa do nosso pai, da nossa mãe, a pessoa dos nossos filhos, e saborear esse perdão, a partir do qual o Senhor quer fazer maravilhas no nosso coração e na nossa história. Cantemos. Pai, eu sei que o teu silêncio só me basta, que o teu calar diz mais do que palavras, mas sabe no momento que eu preciso ouvir tua voz. Pai, eu sei que eu errei, quero te pedir perdão. Talvez o teu silêncio seja correção.